Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Neste vídeo vou tentar te explicar então as bases do StarCraft para tu começares a jogar. É um guia de iniciantes. Ahm, o jogo é muito simples quando compreendemos a base do jogo. Portanto, nós primeiro temos que escolher uma facção, ou os bandidos ou os Stalkers, que não vai influenciar em nada em termos de história. A história acontece num lado ou do outro, com as mesmas personagens ou com nomes diferentes, mas por acaso até são os mesmos nomes em grande parte dos personagens e a história é exatamente igual. Portanto, é logo o primeiro passo que nós temos a dar é escolher a facção. Escolhe com base nos teus amigos, com base naquilo que tu te vês a jogar mais bandido ou stalker. Depois nós realmente a missão principal, quando carregamos no M a amarelo, é a missão que nós temos que seguir principalmente porque é aquela que nos vai desbloqueando o conteúdo para avançarmos na história, literalmente. Hoje em dia todos os jogos vivem muito na base da história e realmente é esta missão que nós temos que fazer para continuar a história e para desbloquear essencialmente o conteúdo todo. Claro que vamos ter outras side quests, que são estas missões roxas que estão aqui de lado e que são muito importantes também porque vão-te dando dinheiro, vão-te explicando algumas mecânicas do jogo e até mesmo vão dando recompensas que são importantes. Agora, no mapa nós podemos fazer zoom in, zoom out e nós aqui na nossa base, portanto isto é a nossa base, a base dos bandidos, e depois aqui embaixo temos a base dos Stalkers, que não convém vir para aqui porque o próprio computador é muito severo, mata-te muito rapidamente, consegue-te ver através das árvores e tudo. À mínima oportunidade de te disparar contra ti, vão disparar e matar-te. Explicando também o que é que está à volta de nós, para além do nosso acampamento, nós temos estes pequenos ícones, assim, vermelhos, que significam os vários tipos de eventos. Ora bem, estes eventos é que fazem com que nós evoluímos, portanto, se carregares duas vezes em cima da nossa base, vais ver que tens aqui então o nível da nossa base e depois a experiência que vamos ganhando para desbloquear os vários níveis que a base tem. Isto é importante porque vai-te mostrando ali o que é que tu vais ganhando com esses níveis. Portanto, Full Mechanic Inventory, preços mais baratos e até mesmo a oportunidade de fazer crafting de material, roupas, malas, armas, portanto, uma data de coisas. Claro que se for jogando ao jogo, eu gostava de dizer, fazendo a história e as missões secundárias, vais ganhar muito material e até mesmo armas muito boas. Mas é sempre, claro, o objetivo deste jogo é evoluir a tua base, a tua reputação com a base. Portanto, nós aproveitando para explicar os vários ícones, aqui é o mercante de armas e de equipamento, portanto é aqui que nós temos que ir para evoluir as coisas, portanto nós carregamos aqui Select Category e vamos selecionar aquilo que queremos. Por exemplo, imaginamos que queremos comprar uma backpack, uma mochila para aumentar o nosso inventário. O que é que esta mochila dá? Se nós passarmos o cursor por cima do ícone, ele vai dizer que dá 10% de stamina e, 15 de peso na nossa mala. Nós carregando no nome, portanto em cima dele, até mesmo no ícone também funciona, vai apresentar o resultado, portanto é a mala, e o que é que nós precisamos. Se por acaso o item não tiver itens aqui, quer dizer que não precisamos de trocar estes itens para obter esta mala. Aqui embaixo é o quanto custa, portanto 510 rupees, e mais este material. Nós fazemos Go Trade e podemos trocar o material e o dinheiro para comprar esta mala. Se fizermos Submit Collection Task, simplesmente quando carregamos, ele vai nos dar. Portanto, se olhares ali para o lado direito, por baixo da missão História, tens Transformed Bag e os materiais que nós precisamos de apanhar. E vai aparecendo certinhos. Atenção que neste jogo, quando tu morres, perdes tudo. E é sempre importante de se colecionares alguma coisa boa, voltar à base para guardares no teu banco. Para guardares no teu banco, carregas no E, que é o inventório. Atenção que todas as teclas, se carregares no ESC Settings, controls são editáveis, portanto tu podes editar todas as teclas do jogo, menos o full loot, que é o X. O X, quando estamos nos corpos para apanhar tudo o que eles têm, não dá para alterar.
É a única coisa que eu não consegui alterar, mas de resto é muito bom, podemos alterar as hotkeys. Estava eu a explicar, carregando no E, vamos para o nosso inventário, carregando duas vezes em cima do item, ele equipa automaticamente, por exemplo, eu agora vou desequipar, tu podes arrastar e equipar, podes carregar o botão direito e modificar, por exemplo, se queres alterar a tua arma, se queres meter componentes ou não, e depois, e a pintura, já agora também a pintura que é aqui, que é aquilo com que o jogo vive, com base de skins. Este jogo não é pay to win, portanto fica aqui uma boa dica. E também podes fazer unload, tirar as balas da arma. Portanto, carregando duas vezes, não muito rapidamente, que ele às vezes fica assim um bocado baralhado, mas podes fazer, vês a velocidade com que o jogo funciona, mas carregas duas vezes, ele equipa, desequipa as coisas muito rapidamente. Para usares a faca rapidamente no inimigo e não queiras estar a gastar balas, não é? O botão direito é para fazer aim. Podes disparar a mesma no botão esquerdo a arma, mas na rodinha do rato tu podes fazer uma facada rápida e assim gastas menos balas e acabas o inimigo mais stealth, portanto mais escondido, que é para ninguém saber que tu estás aí. Estava eu a explicar então a base. Aqui realmente é onde nós então vamos comprando as nossas armas e evoluindo as coisas. Portanto, cá está a evolução também. A evolução é muito simples. Nós temos que comprar o primeiro item para depois conseguir evoluir para o próximo. Portanto, comprando este, precisamos destes materiais mais uma vez, os rubos, e depois temos que utilizar a nossa armadura e os materiais. Uma coisa que é muito importante é que neste jogo, quando tu morres, perdes tudo, mas não perdes os itens que têm um cadeado. Portanto, este cadeadozinho que tu estás a ver aqui nesta roupa é dizer que mesmo que tu morras, não vai cair quando tu morreres. Portanto, novamente indo ao inventário, podes ver que todo o material que tu tens não cai, porque é o material inicial que eles não querem que tu percas logo no início, não é? Para tu continuares a jogar o jogo e não ficar já, epá, vou já desistir do jogo, não. Outra coisa muito importante é quando carregamos no E, nós temos cá em baixo o Personal Storage, nós não precisamos de ir ao banco de propósito para comandarmos o nosso banco, e é aqui o nosso banco, portanto é o nosso safe, é o nosso sítio seguro onde nós podemos armazenar tudo e nunca vai desaparecer daqui. Portanto é muito importante que sempre que vás à cidade e tenhas itens que queres guardar até mesmo para criar outros itens, tu tens que guardar aqui no banco, não te esqueças que é aqui em baixo. E só dá para utilizar nas cidades, portanto nos teus sítios mais seguros. Nem todo o sítio dá, mesmo que tu estejas safo de levar tiros de outros inimigos, não podes utilizar este banco, é mesmo só nos nossos acampamentos. Pois aqui em cima também diz aqui no inventário, portanto eu vou tirar aqui o banco, aqui no inventário diz a quantidade de rubles que nós temos, rubles, e depois ao lado direito dizes o quanto é que nós precisamos para reparar o equipamento todo que temos, porque se reparar está a 99.3 e por acaso estou a achar muita quantidade para reparos, mas pronto. Aqui em cima tem o teu nome e depois do lado direito tem o teu Gear Score, portanto o score do teu equipamento todo, o que é muito bom saber se tu estás a evoluir ou não, e é sempre útil esta informação. Voltando então ao mapa para continuar a explicar. Aqui então é as armas e a evolução. Já sabes, tens que fazer os eventos para ir ganhando XP, reputação. As missões também dão XP que é a reputação, que é para evoluir estes níveis. Depois aqui o fence. O fence normalmente é o nosso seller, portanto é onde tu vais para vender todo o material que não precisas, que é porcaria para vender. É junk mesmo, literalmente, é lixo. E os itens, quando tu apanhas, têm sempre uma descrição. É preciso de ler, que muitos deles dizem logo it's a good item to sell to fence. É um bom item para vender ao fence. Então é aí que nós temos que vender. Depois o research é principalmente para artefactos. Quando nós apanhamos artefactos são coisas muito únicas e a primeira missão vai-te explicar o que é. São bastante difíceis de apanhar, pelo menos no início do jogo. É aqui, é este cientista que nós temos que levar para fazer research. E depois aqui é o mercado com comida e balas que tu precises para... Porque aqui o vendedor
de armas e de equipamento não vende arma, não vende balas, peço desculpa, mas este aqui vende balas e comida. Portanto, caso tu precises, vem sempre aqui. Caso tenhas obtido uma nova arma, é aqui no mercante que tens de comprar. Depois aqui, cá está, o mecânico que faz as tuas reparações todas do teu material todo. Não te esqueças que para fazer reparações tens que desequipar primeiro e depois lá nas reparações, e eu estou no sentido errado, exatamente oposto, boa. Nas reparações nós temos que então usar os itens para poder equipá-los. Portanto, cá está, reparar. Este aqui já está a 100%, mas este A99 também não dá para reparar porque é muito pouco. E aqui também se faz modificações. Isto é já mais avançado, até eu próprio não sei ainda como é que funciona. Depois fazes, carregas no E e voltas a equipar tudo de novo. Uma coisa que é importante, caso tu estejas preso num buraco, por exemplo, imaginamos que tu agora ficaste preso neste buraco e não consegues sair, nós temos uma chave que é muito importante, uma key que é muito importante, um botão, é o Q, eu alterei o Q, mas o Q e depois saltarmos, deixando o Q pressionado é para ajudar a subir as localidades, que é muito difícil de subir, e então é assim que tu sobes as coisas. Outra situação que o jogo não explica é podemos saltar mais alto, portanto nós temos que estar parados, deixar o dedo no espaço e vais ver que ali no canto inferior direito, ao pé da barra de energia, vai aparecer uma barra azul. Isso significa que nós estamos a fazer força para dar um salto maior, para tentar sair, por exemplo, de tanques. Os tanques que estão espalhados pelo mundo, nós podemos abrir as escotilhas deles e entrar dentro do tanque, mas depois para sair é um caso sério. Portanto, fica aqui a dica, deixar o dedo no espaço, saltar para subir e sair do tanque. Portanto, é muito importante fazer as mesmas missões. As missões vão estar de experiência, vão estar de reputação para continuares a evoluir. Também tens, quando entras nas cidades e quando entras em algumas vilas, nós estamos protegidos por cima do teu por cima da tua vida. No canto inferior direito vais ver um símbolo a dizer que tu estás guarded. Portanto, é aí que nós sabemos que não vais perder vida se outros inimigos te atacarem. Se for o próprio computador, tu vais perder vida. Não te esqueças de utilizar então o screw, portanto o parafuso, a broca, não sei o que é, acho que isto é um parafuso, e o parafuso é com o quê? Eu alterei para o Q, mas o jogo, a base é o 5. Com o botão direito do rato podes tirar estes parafusos, que é para ver se existe alguma, por exemplo, ali embaixo está uma radiação, uma anomaly, portanto cá está outra anomaly, e então é bom para nós conseguirmos nos orientar atirando vários parafusos. Não te preocupes que isto não vai acabar. Este rapaz está aqui a tentar matar. Não ligues, não dá friendly fire, portanto não dá para matar os próprios bandidos, só dá para matar os stalkers contra stalkers e bandidos, etc. Portanto não dá para matar os próprios teammates, pelo menos por aqui, neste início do jogo. Lá para a frente não sei como é que funciona. Portanto, cá está, vai fazendo a missão, vai explorando o jogo. O jogo tem um mapa gigante, como tu podes ver aqui, é enorme. Tens muito conteúdo para fazer, muitas coisas para descobrir, missões secretas para desenrolar. Eu vou tentar trazer algum conteúdo de missões, a explicar missões assim mais difíceis, aquelas que são fáceis não o farei, mas missões assim que estejam complicadas de fazer, vou fazer certamente. Uma coisa que eu reparei também é o loot no mundo aberto, às vezes não é assim muito generoso. Nós podemos até perder algum tempo a tentar apanhar algum loot. Por exemplo, aquele comboio que está ali em cima, nós podemos tentar investigar, mas nem sei se temos acesso. Não, por acaso, este comboio não temos acesso, está fechado. É um mundo gigante, mas tem limitações, claro. Eu queria mostrar aqui só o loot, então, apanhar um loot. Portanto, os eventos são muito simples. Normalmente temos que cumprir algumas tarefas. Por exemplo, está ali uma missão dos javalis, nós temos que chegar lá e matar javalis, aquele é cães. Também existem bichos, monstros espalhados pelo mapa e que às vezes começam-nos a atacar, como ratos, cães,
javalis, mutações, etc. Mas são estes eventos que dão-nos XP, portanto, mesmo que andes a matar por aí animais, não te vai dar experiência. É com estes objetivos mesmo que tu vais ganhar, evoluir o teu acampamento. A radiação, portanto, quando entras em água também há radiação. Não te preocupes que é muito simples, não perdes muito HP, desde que não estejas muito tempo a nadar de um lado para o outro. Portanto, uma coisa rápida, por exemplo, estás a ver, não há grande problema desde que a radiação não aumente muito e tu percas muito HP, porque lá está, se morreres e estiveres muito longe do acampamento, vais levar algum tempo a lá chegar e os itens desaparecem muito rapidamente. Desaparecem em menos de um minuto, se não estou em erro. Pelo menos até agora não consegui apanhar material depois de ter morrido depois de um minuto. Cá está um porco, fazer F no corpo dele que é para apanhar os itens, se houver, e afinal era só mesmo para matar este porco e vais ver que o evento ficou verde, portanto é aqui que nós temos que apanhar. Não te preocupes se estiveres a ser atacado por alguma coisa ou algum inimigo, até mesmo pelos stalkers ou bandidos, qual facção que tu fores. Atenção que tens 6 minutos ou 7 minutos para apanhar este loot. Portanto, mesmo que tu morras, não te preocupes, tenta vir a correr para apanhar o teu loot primeiro e depois do evento. Carregas no F em cima e cá está X para apanhar tudo, ou então carregas duas vezes rapidamente e ele atira para a mala, ou então arrasta para a tua mala. Já agora só para explicar como é que funcionam os eventos, portanto a partilha, simplesmente se tu atacares e matares um inimigo do evento, já participaste e tens direito a uma quantidade de recompensas do evento. Portanto, se matares tudo, ganhas uma maior recompensa. Se matares alguma coisa, ganhas a recompensa feita, portanto, consoante a tua participação no evento. Portanto, ganhas sempre caso mates pelo menos um inimigo. Agora, aproveitando, abrindo a mala e mostrando então aqui as definições deste item, é uma garra partida, portanto é uma unha do javali partida, e que diz can be sold to a fence, portanto pode ser vendido ao tal NPC que se chama fence e tu vendes isto e ganhas alguns rubbles. E grande parte dos itens tem esta informação, outros são sublinhados a verde. Portanto, é algo mais fácil ainda de perceber. Aqui embaixo também tem uma informação importante que é o peso. Portanto, quando nós estamos ao peso médio, que é os 37, nós já não podemos saltar e quando chegamos aos 50 já não podemos correr e andamos muito lento. Portanto, toma atenção a este peso. Por isso é que as mochilas existem. E tu vais ter uma evolução muito prática. Outro botão que é importante falar é o sorte. É este botão por baixo do nosso símbolo. Aqui é o símbolo dos bandidos. Pode estar o teu símbolo de stalkers. E quando tu carregas, fazes sorte e ele alinha tudo. Quer no teu inventário, quer aqui também no nosso banco. Por exemplo, quando estás a fazer um evento, se faltar só mais um animal, ele fica com o seu HP visível, que é para tu não ficares completamente à procura do último adversário. Portanto, cá está mais um DN. Uma informação também muito importante é alguns itens podes encontrar no mundo aberto. Portanto, se te vis uma coisa a brilhar assim é porque é um item que está no chão. Aproveita e apanha. Ele veio muito tempo e o item desapareceu. Isto acontece muitas das vezes. Nós temos que ser muito rápidos a fazer as coisas neste jogo, porque por vezes as coisas que estão aqui estão visíveis, mas rapidamente desaparecem. Portanto, é como se tivesse um tempo limite de estarem disponíveis. Outra informação que também pode ser útil é que por vezes quando nós matamos os adversários, eles podem não ter deixado de cair o item no sítio que eles morreram, no corpo. Quando a gente abre o corpo não está lá nada, mas se olharmos aqui para o chão estão Mutant Remains, foi aqui que caiu então o material do porco. Muitas das vezes eles realmente, do porco não, peço desculpa, do javali, muitas das vezes eles próprios também não me deixam cair nada, portanto não te surpreendas que tiveste que matar um inimigo super difícil e de repente não caiu nada, portanto pode acontecer. Agora este também não caiu nada, mas acabei então o evento. Já agora explicando só mais outras informações, no canto superior direito nós temos o nosso radar onde diz a localização onde nós estamos, de Swamps, o número
aquele númerozinho de radar é o canal que nós estamos, 1, 2, 3, e não sei se dá para alterar, por acaso é uma coisa que eu não descobri e assustei-me agora com este jogador. Por baixo nós temos o tempo de servidor, são 7h35, portanto é o tempo, a hora do servidor, que é para sabermos se é de manhã, se é de noite, se é afternoon, porque existem missões que vão te obrigar a vir durante o dia ou à noite, a melhor hora, portanto é muito importante que tu leias. Eu sei que o jogo não está em português, está em inglês, vai ser difícil, mas existem algumas missões que nós não temos muito tempo para ler, mas de qualquer das maneiras tenta o teu melhor para tentar perceber, porque pronto, cá está. Muitas das vezes as missões não são só carregar, carregar, carregar. É importante mesmo ler a missão. E agora falando muito importante das missões também, que eu já me estava a esquecer completamente. Portanto, carregando no capa que portanto o capa do teclado, nós temos acesso então ao nosso tablet, digamos assim, onde diz quanto dinheiro é que temos, a hora do dia e o profile. Portanto, aqui mostra o teu nome, a dizer os status, até podes escrever uma pequena: olá, eu sou o Rui e tenho um canal de YouTube chamado Bora Lá Jogar. Até vou escrever assim mesmo: Bora Lá Jogar. Save, gravar, e deixas aqui uma mensagenzinha para alguém que queira ver a tua informação. Depois do lado direito nós temos aqui vários status, quando é que a personagem foi feita, o kill rate. Aqui é onde nós utilizamos os códigos, caso tenhas algum código para utilizar. Os meus status é toda a informação até agora da tua personagem, portanto eu matei 19 NPCs, mutantes killed 8, Boars killed 8, portanto há aqui uma data de informações que são boas para se ir vendo. As conquistas, também o jogo tem muitas conquistas e que vai-se ganhando algumas conquistas também no Steam. Daily Rewards é algo que eu não sei, lá para a frente de certeza absoluta que temos desbloqueado isto. Os amigos, é aqui onde tu convidas amigos para a tua jornada. Este aqui, Distress Call, deve ser um amigo que morreu. Depois as tasks, que são as missões. As tasks nós temos que carregar então no nome da missão. Por exemplo, aqui esta missão pode ter mais do que algumas partes, então tem um menos e um mais, que é para expandirmos. Isto é a zona Swamp Mosquito, e esta é a missão. Aqui no teu lado direito superior é onde então tu vês ou não vês a missão. Isto é para mostrar ou não mostrar a missão, e isto é para anexar. Portanto, se olhares aqui para o lado direito, por baixo do radar, vais ver que vai anexar então esta missão, e é esta missão que a gente vai ver. Nós não podemos anexar, só podemos anexar uma missão, não podemos anexar várias missões. Portanto, vai fazendo gradual, vai fazendo à maneira que tu queres, até mesmo porque as missões só aparecem se tiverem aquele olhinho. Portanto, mais uma vez mostrando, se desligares esta missão, ela depois não vai aparecer, como tu podes ver aqui, mas se eu for lá outra vez e carregar no olhinho, ela então já vai aparecer aqui. E podes ver todas as missões do mapa, tens é que tomar atenção onde é que são as coisas e ir seguindo, claro. Depois tens o guia, também o jogo explica muita coisa. Depois o squad é se queres entrar em equipas ou não, My Faction, notificações, isto são todo o resumo de que está a acontecer desde que tu entras online. E aqui é o leilão, portanto o jogo tem leilão com dinheiro do jogo, não é com uma currency, com uma moeda especial, é simplesmente dinheiro do jogo, e as pessoas vão criando leilões aqui. Eu por acaso nunca criei um, nem sei como é que se cria, mas já sabes que é aqui. E depois o e-mail, que é também sempre importante caso recebas uma carta da mulher que ficou na cidade principal. Outra informação que é muito importante é a utilização do tab em cima dos inimigos. Por exemplo, ali ao fundo, se tu deixares a mira por cima deles, ele vai indicar se é inimigo, se é amigo, mas se tu fores sneaky, eles não te veem, eles não te vão atacar. Portanto, se estiveres contido, está tudo bem. Mas se utilizares o tab, rapidamente vais ver, carregando muito rapidamente no tab, tu vês se eles são inimigos ou não.
Portanto, é uma boa maneira de tu veres se eles vão-te atacar ou não e se vale a pena matá-los ou não. Outra informação importante que eu acho pronto, que o jogo não explica são estas bolas que estão aqui. Estas bolas não são então radiações, não são anomalias, são simplesmente teleportes. Mas atenção a usar estes teleportes porque por vezes vais parar a sítios que não são muito desejados. Eu neste momento estava mais ou menos aqui e vim para aqui para baixo, portanto foi um teleporte um bocadinho mau, mas pronto, é também importante dizer. Já agora também fica aqui a dica como é que tu podes comunicar com outros jogadores rapidamente, para além do texto que está aqui em baixo, não é? Isto são textos que o jogo mostra das missões e até mesmo alguns diálogos do jogo, porque o jogo está em russo e ele vai mostrando algumas coisas, vai escrevendo ali então. Tu deixares então o dedo, por exemplo, no R, aqui mostra-te os vários tipos de, os vários tipos de munições que tu podes selecionar para utilizar na tua arma. Se deixares o dedo no tab pressionado, vai-te aparecer vários tipos de interações com outros jogadores. Hello. Peace, brothers. What's up? Pronto, e ele vai falando e os outros jogadores que estão ao pé vão ouvindo. Portanto, é algo que pode ser importante, até mesmo útil para tu utilizares. Pronto, resumidamente é este o guia. Acho que não há assim mais nada de importante para explicar. Atenção que o jogo realmente é muito intenso, há muitas partes que tu começas a desesperar, mas sempre se tiveres uma boa organização em relação a guardar os itens, em avançar gradualmente, até porque o Wii é muito complicado, chega a ser mais complicado do que os próprios jogadores, mas é um jogo muito divertido, muito bom e que vale a pena. Se tiveres alguma dúvida, está à vontade, comenta nos comentários, deixa um comentário escrito que eu depois vou responder e até mesmo se precisares de algum guia extra, avisa que eu vou trazer de certeza absoluta. Pronto, só me resta desejar tudo bom, diverte a jogar este jogo incrível e conta com missões, com guias que eu vou publicando. Só me resta então desejar tudo bom, mais uma vez, diverte a jogar e até um próximo. Tchau, tchau!